Você acha que o mais difícil da tua personalidade é a paciência? Porque todos nós, né, nós somos ali diariamente lapidados e algumas coisas já estão mais enraizadas em nós, né? É que perfil comportamental tem muito a ver com fraturas emocionais também. Então nós temos uma parte que é genética e temos uma parte que é memética. A genética é aquele pedacinho que nós nascemos. A memética, aquelas camadas que foram sendo agregadas em nós. Então, quando alguém vê uma pessoa, meu perfil, dominante, extrovertido, impaciente, não tão analítico, realizador, materializador, as fraturas te fizeram assim para você sobreviver. Então, muitas vezes as pessoas veem uma pessoa muito dominante e dizem, nossa, como ela é dominante. E não pense que ela é dominante. Pense que ela é uma pessoa que carregou uma linguagem de dor e que ela desenvolveu um músculo que a tornaram com aquelas características para sobreviver. Então, quando você entende de perfil comportamental, você começa a entender a pessoa na sua essência. Por que aquela pessoa é como é? Tem uma fonte lá. Então, é um conjunto de DNA com aquilo que a pessoa viveu. Sim. Mas quando você entende isso, é como se você se tornasse um especialista em pessoas, e você começa a entender o que as pessoas não entendem. Você vai entender teu filho, você vai entender os teus relacionamentos, você vai entender teu pai, tua mãe, você vai entender que muitas coisas que eventualmente te marcaram, ou algumas lembranças que você tem do teu pai ou da tua mãe, se é que você teve pai, se é que você teve mãe. Eu fui órfão de mãe por 15 anos. E fiquei só com meu pai. Eu reencontro minha mãe depois de 15 anos. Ah, como que foi isso? Meus pais se divorciaram, eu decidi ficar com meu pai, o juiz não permitiu, mas meu pai me tomou no fórum e foi morar comigo, pura e simplesmente. E o teu pai sendo alcoólatra e tudo, você que chegou a conviver que com tudo isso? O alcoolismo é uma coisa velada, entendeu? O cara não é alcoólatra, mas ele bebe todo dia um uísque. Ele é alcoólatra, não é? E não vive sem. Então, só que depois, com a separação, ele foi ficando muito mais assíduo a ficar alcoolizado. E ele não deixava minha mãe chegar perto. Minha mãe casou depois de 1 ano e meio novamente e foi morar na Itália. E eu fiquei com meu pai. Então, você diz, é uma vida normal? Não, não é. Então, isso vai desenvolver em você músculos totalmente diferentes. E essa fratura, você vai ter que trabalhar com ela. Porque senão você vai se vitimizar a vida inteira. Claro, aí vira uma autossabotagem. Então, se você quiser transformar, então por que eu realizo? Porque em algum momento, talvez, eu preciso mostrar para alguém, olha, eu sou capaz. Olha, eu dou conta do recado. E aí depois isso vira um trampolim e não uma sepultura. Vira um potencializador e não uma indústria de lamentações e de vitimização. O senhor tinha algum referencial com relação a isso? Alguém que te inspirava? Com relação a? Com relação a ser alguém que vai enfrentar, né, os desafios dessa maneira. Eu creio que no DNA era mais minha mãe. Minha mãe era uma pessoa aguerrida. Meu pai também, era empreendedor. Meu pai era um profissional, um protético, era um técnico protético que tinha um laboratório de próteses que chegou a ter 40 funcionários. Minha mãe empreendedora por natureza. Sua mãe trabalhava sempre trabalhou com comércio e depois ela se especializou na parte de arte, ela virou uma marchand de arte. Na Europa trabalhou com isso, no Brasil trabalhou com isso. Agora, uma pergunta muito boa que você fez, Karina. Se eu te devolver a pergunta e te falar assim, quem é que te inspirou a ser quem você é? Talvez você não tenha a resposta do milhão.
Mas tem um DNA aí no meio que depois Deus, pela graça, potencializou. E te fez ser a Karina que você é hoje. E trabalhar com suas fraturas, vir a Karina reinventada que você é hoje. Com a graça do Senhor, falando da graça dele, usando aquilo que você desenvolveu como profissão, e vira uma coisa que você fala, uau, de onde que veio isso? Isso veio de um DNA, isso veio de um DNA, isso veio de uma parte memética que você foi desenvolvendo. E eu te diria assim, tem coisas assim que é duro de acreditar, sabe? Eu nunca tive nenhum comportamento de pobre, e estou falando no melhor sentido da palavra, mesmo no momento de maiores dificuldades econômicas da minha vida. Porque, na realidade, ou você se sente pobre, que não tem demérito nenhum, mas a pobreza, para mim, transcende. Eu não estou falando de prosperidade econômica, não, estou falando da pobreza de não ter condições econômicas. Eu nunca tive. Quem me conhece sabe que eu sempre tive um perfil e eu sabia que eu prosperaria. E a partir do momento que eu entendi das finanças de Deus, como elas funcionam, e você se torna abençoador, e você investe no reino, e você vai, você acontece, aí você explode. Mas se você me disser de quem puxou, eu te diria o DNA da minha mãe. E o que aconteceu com esse DNA? Deus potencializou. E o que potencializou? As fraturas emocionais, as dores.